Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora nós iremos apresentar o capítulo 6 do livro do Kurose, que fala sobre redes sem fio e redes móveis. Então, fundamentos, né? Uma rede sem fio, atualmente, é uma coisa extremamente necessária, especialmente com a ascensão das redes de Wi-Fi, né? A partir da década de 2010, e com os celulares inteligentes, né? Os smartphones. E agora, um dado interessante é que os assinantes de telefone sem fio móvel agora excede o número de assinantes de telefone com fio, né? Uma coisa que, quando estava sendo construído o livro, né, na quinta edição, era uma surpresa, né, uma novidade. Hoje em dia já é intuitivo pensar isso, né? Hoje o nosso computador é muito mais o portátil, o que está na nossa mão, o celular, do que o computador de mesa em si, por exemplo. E as redes de computador, como laptops, palmtops, PDAs, telefones, preparando para a internet, prometem acesso livre à internet a qualquer hora, né? Então, se antes a rede era muito mais cabeada, né? Tendo que conectar no seu computador, por exemplo, hoje a principal rede de acesso é a rede sem fio. E essa rede sem fio, então, tem a grande questão, né? Que a comunicação, o enlace é totalmente diferente, né? Ele não é um enlace cabeado, mas o enlace é a partir de ondas eletromagnéticas, né? De Wi-Fi. E tem uma vantagem a questão da mobilidade, né? Tratar do usuário móvel, que muda com ponto de conexão com a rede, né? Então, o tempo todo não é fixo, né? O sistema, a máquina não está parada, né? Imagina, você está no Wi-Fi, você sai do seu quarto para a cozinha ou para a sala e o celular você espera que ele esteja o tempo todo conectado. Então, aqui nós temos o resumo desse capítulo, né, com rede sem fio, as características do enlace em rede sem fio, né, que é o CDMA, as LANs sem fios, que é o Wi-Fi, acesso à internet e arquiteturas, os padrões, a mobilidade, como gerenciamento de mobilidade, princípios, e a questão do IP-móvel, gerenciamento de mobilidade em redes celulares, mobilidade de protocolos de camadas superiores e um resumo no final. Então, os elementos de uma rede sem fio, né? Quer dizer que o hospedeiro não está conectado pelo fio, né? Então, um telefone, um laptop, seja o que for, um computador mesmo, uma TV, né? Hoje com os dispositivos IoT, estão todos conectados sem estar ali com um enlace físico. Então, você tem ali um roteador que está transmitindo o sinal a partir da sua antena, né? A partir de ondas eletromagnéticas. E assim, pode ser estável, não móvel ou móveis, né? Esses sistemas, muitas vezes, por exemplo, celulares, são móveis. Mas sem fio nem sempre significa mobilidade, né? Às vezes você tem ali uma antena fixa ou então um roteador que você consegue trocar de lugar. E aí você tem uma estação base, né? Normalmente conectada à rede com fio, né? Então o roteador, ele tem um fio conectado à rede, mas ele distribui essa rede a partir da sua antena. E aí tem o relay, né, responsável por enviar pacotes entre redes com fio e hospedeiros sem fio em sua área, né, que é exatamente o roteador. Então, por exemplo, torre de celulares, né, que você pode, pontos de acesso e aí vai. E aí a questão do enlace sem fio, né, normalmente ele é usado para conectar dispositivos móveis à estação base, também usado como enlace de backbone, né, protocolo de acesso múltiplo coordena acesso a enlace, né? Então imagina, você tem múltiplos acessos desse enlace sem fio, né? Se no cabo você vai ter um cabo para cada dispositivo, né? Então você tem ali uma rede e para cada dispositivo um cabo vai estar para um, né? Um cabo para um dispositivo, não. Na rede Wi-Fi não. Você tem ali o roteador que roteia, transmite pacotes e transmite a rede para vários sistemas, né? Para vários computadores, telefones e assim vai. Os elementos de uma rede sem fio, né? Então, da infraestrutura na estação base, né? Ali quem vai organizar essa rede conecta os hospedeiros móveis à rede com fio, né? Então o roteador está conectado à rede e aí ele faz a transferência. O hospedador móvel muda de estação base fornecendo conexão à rede com fio. O modo ad hoc, sem estações base, nós podemos transmitir a outros nós dentro da cobertura do enlace. Nós organizam uma rede, roteiam entre si mesmo, né? Então seria o caso em que não tem esse roteador. Então nesse caso, os próprios sistemas, as próprias máquinas vão servir tanto como usuário, né, como aquele que recebe a rede, mas como transmitidor, né?
Então é como se fosse uma rede peer-to-peer, né, entre aspas, em que o computador é o roteador, mas ao mesmo tempo é o sistema que acessa a rede. Então, a taxonomia de rede sem fio, né? A gente tem redes de único salto, em que o hospedeiro conecta-se à estação base, então, por exemplo, Wi-Fi, WiMAX, celular, que se conecta à internet maior. Nesse caso. E tem a questão dos múltiplos saltos, né? O hospedeiro pode retransmitir para vários nós sem fio para a internet, com a internet maior, redes sem estação base, né? E no caso sem estação base, que é quando, no caso, por exemplo, em que você não tem esse roteador, né? A conexão com a internet maior, por exemplo, Bluetooth, né? Redes ad hoc. Então não é feito com estação base, mas com outros mecanismos. E você tem o caso de múltiplos saltos, mas sem estrutura, né? Que podem retransmitir para a constante de nó. Então os próprios nós retransmitem a rede entre si. Aí a característica do enlace da rede sem fio, né? A diferença do enlace com fio. Aqui, o enlace sem fio ele tem a redução fora do sinal, né? Então, à medida que você se distancia do roteador, a rede enfraquece, né? Você perde velocidade. O sinal de rádio se atenua, né? Enquanto se propaga pela matéria. A inferência de outras fontes. As frequências padrão de rede sem fio, que é compartilhadas por outros dispositivos, por exemplo, o telefone, né? Então, imagina, você tem ali frequências, informações, tem ondas que são enviadas para múltiplos sistemas e de múltiplos sistemas. Isso pode gerar uma interferência na rede sem fio, né? Porque é diferente da rede cabeada que, imagina, você não vai ter dois cabos competindo pelo mesmo espaço, mas nas ondas eletromagnéticas isso ocorre, né? Elas podem se influenciar, se conectar. E a gente tem a propagação multivias, né? O sinal de rádio reflete-se em objetos do solo, né? Então, quando ele toca em uma barreira física, ela é retransmitida na direção contrária, né? Ela ricocheteia, chegando ao destino em momentos ligeiramente diferentes, ou seja, é como uma onda, né? Uma onda, quando ela bate uma superfície concreta, ela vai indo e voltando, como pode dizer assim, né? Essa onda, ela passa a ter múltiplas direções. E toda essa complexidade torna a comunicação do enlace sem fio muito mais difícil, né? Ele tem muito mais variáveis do que o enlace com fio. E aí, por isso, duas grandes questões, né? O SNR, que é razão sinal-ruído. Então, quanto maior o SNR, mais fácil extrair sinal de ruído. Uma coisa boa, né? Então, imagina, quando a rede tem mais SNR, quer dizer que a proporção entre o sinal, a informação de fato e o ruído está mais baixa, né? Então, o seu aproveitamento do que é transmitido, né, das ondas eletromagnéticas é maior. Já quando o SNR é menor, quer dizer que ele está enviando muito ruído, sendo muito afetado por ruído. E aí a gente tem o SNR versus o BER. Quando a gente aumenta a potência, né, a gente aumenta o SNR, então a gente consegue ter essa proporção melhor de sinal para ruído. Você consegue ter mais sinal de fato, né, de informação de fato. E o SNR, ele escolhe a camada física que atende o requisito BER, dando uma razão mais alta. Assim, o SNR pode mudar com a mobilidade, adapta dinamicamente a camada física. Então, o SNR ele pode ser adaptado segundo o contexto, né, para técnica de modulação, taxa e assim vai. E as características da rede sem fio. No primeiro caso, ele tem múltiplos remetentes e receptores sem fio, criam problemas adicionais, né? Então é aquilo que já foi falado. Na rede com fio, cada cabo vai ser conectado a um sistema. Na rede sem fio, não. Você conecta em múltiplos remetentes de forma direta. E o que isso gera? Primeiro, o problema no terminal oculto, né? Então vamos pensar que B e A escutam um ao outro. Por quê? Porque B e A não tem uma barreira entre si. E B e C escutam um ao outro. Então A e B estão escutando um ao outro, e B e C também, né? Só que entre A e B, C existe uma barreira física. Então, A e C não podem ouvir um ao outro. Significa que A e C não sabem da sua interferência em B. Então, é aquilo, uma análise local, né, de vizinhos, por exemplo, A e B e B e C,
não explica, não mostra como é o funcionamento de A e C, que pode ter uma barreira física entre eles, né? E outra coisa é a questão da atenuação do sinal, né? Que entre B e A escuta um ao outro, B e C escutam um ao outro, mas A e C não podem escutar um ao outro por causa da questão o outro interferindo em B. Então, é essa questão física, né? Dois sistemas que estão ali no mesmo ambiente, eles se influenciam. E pode ser que, mesmo estando próximos, mesmo que se ignorando o terceiro elemento, eles poderiam se comunicar, na prática eles não podem, por causa da interferência, né? Um sinal de um anula um sinal de outro. De forma que, por exemplo, nesse caso aqui, a força de sinal de A e força de sinal de B estão sendo anuladas na região de B, né? Eles se interferem, se anulam. Então, você não conseguiria acessar A, B e C nessa região. Já nas outras pode, né? Então, mostrando instabilidade, né? Você não tem uma garantia de que o fato de você estar funcionando em um dado momento, em um dado lugar, vai conseguir generalizar isso para tudo. E aí o Code Division Multiple Access, né? Que é o protocolo muito importante para a rede sem fio, né? O CDMA. Ele é usado em vários padrões de canais de broadcast sem fio, celulares, satélites e assim vai, né? E ele tem um código exclusivo atribuído a cada usuário, ou seja, o particionamento de conjunto de código. Todos os usuários compartilham a mesma frequência, mas cada usuário tem a própria sequência de shipping, ou seja, o código para codificar dados. O que isso quer dizer? Vamos pensar que a gente está numa rede, a gente está numa sala e a gente está numa rede Wi-Fi. Se toda a comunicação sem fio é feita a partir de uma mesma frequência, como que eu vou saber que a minha mensagem que eu estou enviando para o meu colega não vai ser interceptada por outro usuário que também está na mesma rede, sendo que todo mundo está na rede usando a mesma frequência? Aí entra a questão do, entre aspas, código, né, da criptografia. Quer dizer o quê? Todos os usuários compartilham a mesma frequência, mas cada usuário tem a própria sequência de shipping, né, o código. A criptografia de cada um é específica, de modo que isso serve para eu garantir que a minha mensagem só vai ser acessada de um para o outro se os dois tiverem esse código. Se alguém que também está na mesma rede, que é na mesma frequência, mas não tem o código, esse código vai estar cifrado, né? Vai estar protegido. E aí, por isso, tem a questão do sinal codificado, né? Que, como que é feita essa codificação? Um exemplo, né? Os dados originais são multiplicados, né? São criptografados com a sequência de shipping, aquele código específico daquele usuário. E aí a decodificação, né? Então, o usuário envia codificado essa mensagem, uma mensagem de texto, um arquivo, seja o que for, e ela é decodificada no usuário destino com o produto interno entre o sinal codificado e a sequência de shipping, né? Então, ambos os usuários têm esse código, o usuário remetente usa ela para codificar e o usuário de destino usa ela para decodificar. Isso é importante porque permite que múltiplos usuários coexistam e transmitam simultaneamente com o mínimo de interferência, né? Então, se o código forem ortogonais, né? Então, se os códigos forem ortogonais, você tem uma minimização da interferência, né? E você também tem a questão da segurança, que é muito importante. E como um exemplo, né? Como funciona essa codificação? A gente tem um remetente, né? Ele tem os bits de dados e ele tem um código específico do remetente. E esse código é enviado, né? Passa pelo canal até chegar no receptor. O receptor ele recebe o código codificado, óbvio, só que esse código depois vai ser usado para tirar a criptografia, tirar essa codificação. E assim ele consegue a mensagem original, a mesma mensagem que foi enviada, porque o código usado para criptografar é o mesmo que é usado para descriptografar, mantendo ali uma simetria, né? E aí, passando agora para a rede sem fio. Bom, o LAN sem fio I3E 802.11, ele tem um espectro não licenciado de 2,4 até 5 Hz, né? E ele tem até 11 megabytes por segundo, né? E o DSS, né? O Directional Sequence Speed Spectrum, na camada física, ou seja, todos os usuários usam o mesmo código de shipping, todos os hospedeiros. E aí, esse é o 802.11b, já o 802.11a
é do intervalo de 5 até 6 GHz e ele vai até 54 megabytes por segundo, né? E aí temos os outros dois. Então a gente vê que é a questão das faixas de velocidade, né? Então, conforme vai fazendo esse percurso, maior é a capacidade de download e upload, por exemplo, né? E todos eles usam o CSMA ou o CSCA para acesso múltiplo. E eles têm versões tanto com estações base, né, ou com rede ad hoc. E aí, arquitetura de LAN 802.12, né, o hospedeiro sem fio se comunica com a estação base. A estação base é o ponto de acesso, né, AP, ponto de acesso ali para tudo. E tem o Basic Service Set, né, o BSS, ou célula, no modo de infraestrutura contém hospedeiro sem fio, ponto de acesso AP, estações base e o modo ad hoc, apenas hosts, né? Então ali você tem o hub, o comutador roteador, e aí em cada microseção dessa rede, né, desse ambiente, você tem o ponto de acesso que vai retransmitir essa rede e você tem ali os sistemas, né, as máquinas, que são os hospedeiros sem fio. E a questão dos canais e associação, né? O espectro de 2,4 GHz até 2,485 é dividido em 11 canais de diferentes frequências, né? Então, dentro dessas frequências da rede, tem umas subdivisões, né? Subdivisões em camadas, em que o administrador do ponto de acesso escolhe a frequência para AP. Possível interferência, cada canal pode ser o mesmo daquele escolhido pelo AV vizinho, né? Então, ali você tem essas subdivisões, o quê? Para caso, se eu tenho um ambiente que tem múltiplos pontos de acesso, talvez seja interessante eu delimitar faixas diferentes para cada ponto de acesso, para que eles não se interfiram entre si, né? E aí, em vez de melhorar, faça piorar. Então, você coloca eles em faixas diferentes para que eles possam ser usados simultaneamente. E o hospedeiro ele precisa associar-se a um AP, normalmente aquele que está mais próximo dele, né? E como ele faz isso? Ele varre canais escutando quadros de sinalização contendo o nome do AP, né, o SSID, e o endereço MAC. Ele seleciona o AP para associar-se. E pode realizar autenticação, né? Pode necessitar de uma autenticação, que seria ali colocar senha da rede e tudo mais. E normalmente ele rodará o DHCP para obter o endereço IP da subrede do ponto de acesso. Então, por exemplo, aqui, né? A gente tem ali um sistema e tem dois pontos de acesso relativamente próximos, que estão ali no alcance dessa máquina. Pode ser feito, nesse caso, uma varredura passiva, em que o quadro de sinalização são enviados dos APs, então é enviada uma sinalização para essa máquina dos dois pontos de acesso, e o quadro de solicitação enviado do H1 para AP selecionado, de resposta do H1 para AP. Então, é feito a sinalização dos pontos de acesso e aí passivamente é escolhido, né? O sistema escolhe passivamente. Então, quem envia a sinalização é o ponto de acesso na varredura passiva. Já na varredura ativa, é feito o broadcast de quadro de solicitação de investigação de H1 e o quadro de resposta de investigações enviadas de APs. Então, quem faz o broadcast para solicitação é a máquina. Na passiva, ela espera os pontos de acesso se comunicarem com ela. Já é o oposto na varredura ativa. É ela que faz o broadcast para solicitar ter acesso. E aí a resposta que vem dos pontos de acesso, dos APs. E é o quadro de resposta de associação enviado. H1 para AP, selecionado. Quadro de resposta de associação enviado. AP selecionado para H1. E aí o I3082.11 é a questão do acesso múltiplo, né? O acesso múltiplo busca evitar colisões, que é quando dois ou mais nós transmitindo ao mesmo tempo, eles colidem, né, e afetam um sinal do outro. E para isso o CSMA detecta antes de transmitir. Então, antes da transmissão, ele verifica se pode haver a colisão entre os sinais dos nós, né? E ele busca que não colidam com a transmissão contínua de outro nó. Então, se já tem um nó ali fazendo a transmissão de uma informação, o outro nó, ele primeiro tem que fazer essa detecção para que não tenha colisão, né? Ele não vai direto, ele primeiro faz uma análise prévia. Já o 812.11, caso não tenha sem detecção de colisão, já que é difícil de receber, sentir colisão na transmissão devido a sinais recebidos fracos, não pode sentir todas as colisões em qualquer caso, determinar oculto e desvanecimento. Objetivo, evitar colisões, né? Collision e avoidance. O SMA é um protocolo que quer fazer a collision avoidance, né? Evitar colisões. Por isso que ele faz detecção prévia. E qualquer grande questão, né? Exato, quando tem sinais fracos, né? Sinais fracos,
é difícil de verificar se que eles estão ali. Então você muitas vezes ignora eles, mesmo fazendo a detecção prévia, eles são ignorados. E aí o protocolo MAC I3E 802.11 do SMA/SA. O que ele vai fazer então? O remetente, se ele se sentir canal ocioso para DFS, então transmite o quadro inteiro, sem ceder. Então se ele vê que está de boa, né, não vai ter interferência, o canal está ocioso, aquela faixa de rede está ociosa, ele faz a transmissão do quadro inteiro. Mas caso ele sinta que tem ali um outro ponto de acesso, tem outra pessoa ou um outro sistema usando aquela faixa de frequência, o que ele vai fazer? Primeiro, ele inicia um tempo aleatório de back-off, né? Ele fica ali um tempo em supervisão, e o temporizador conta regressivamente enquanto o canal está ocioso. Ele transmite quando o temporizador expira, se não há ACK, né? Se não tem um acknowledge, e aí aumenta o intervalo de back-off aleatório. Então, em vez de enviar o quadro inteiro, é feito esse back-off aleatório para o envio das informações. Se o quadro recebido OK, ele retorna o ACK após CFS e o ACK necessário devido ao problema de terminal oculto. Além disso, como evitar ainda mais as colisões, né? Uma ideia é permitir que o remetente reserve um canal em vez de acesso aleatório aos quadros de dados, né? Então, como evitar a colisão é você reservar aquela faixa da frequência. Reservar aquele canal, assim você não corre o risco de outra pessoa desavisada, outro sistema desavisado ir lá e usar o mesmo canal e causar interferência. O remetente é o primeiro que transmite pequenos pacotes Request to Send, RTS, ABS usando CSMA. E os RTS ainda podem colidir um com os outros, mas são curtos. Então, pode ser que haja colisão, né, em pacotes pequenos, né, Request to Send, mas é uma boa melhora. E o BS envia broadcast por Clear to Sender, né, CTS, em resposta a RTS. E aí o CTS, escutado por todos nós, remetente, transmite o quadro de dados ou de estações de transmissões. Então, o que acontece? É feita a reserva desse canal, né, e aí o CTS ele é escutado por todos os nós, então aquele canal fica clear to send, né, ele fica reservado para aquilo ali. E aí, se alguém quisesse enviar naquele canal, ele vai adiar outras estações, adiam transmissões, né? Isso é importante porque evita colisões de quadros de dados completamente usados usando pequenos pacotes de reserva, né? Você faz pequenos pacotes de reserva ali do canal para enviar ali o teu quadro inteiro, enviar a tua informação necessária e depois tu desreserva, né? Você torna livre novamente. Mas naquele momento de reserva, o canal é seu. Mostrando uma repreensão de colisão, né? Então você tem primeiro pequenos CTS, né? Você cria intervalo de CTS, de modo que se um data quiser ser enviado nesse momento, ele vai ser adiado. E aí, quando é expirado o tempo, né, dessa reserva, depois ele envia, sem correr o risco dessa expiração. E aí a questão do endereçamento, né? Nos pacotes, a gente vai ter, então, essa questão do controle de quadro, ter ali bits para duração, para endereço, 1, 2 e 3, né, por ordem de sequência, e assim vai. Tudo apenas no modo ad hoc. E aí o endereço MAC do hospedeiro sem fio, ou ponto de acesso. Receber este quadro, o endereço MAC do hospedeiro sem fio, ou a API transmitindo esse quadro. Aí aqui mais uma imagem, né? A gente consegue ver, por exemplo, um ponto de acesso sendo comunicado com duas máquinas, é H1 e essa outra máquina aqui, né? E aqui o roteador. E a internet, que seria a rede mais ampla, né? No sentido mais amplo. Aí o quadro 82.11, né? Duração de tempo de transmissão reservado, né? RTS e CTS. Controle do quadro e aí vai, né? Os bits, como é feita essa distribuição. E aí a questão da mobilidade dentro da mesma subrede. O H1 ele permanece na mesma subrede IP, o endereço IP pode permanecer o mesmo. Comutador, qual AP está associado a H1, né? Então a questão da autoaprendizagem, que foi vista anteriormente no capítulo 5, em que o comutador verá quadro de H1 e lembrará qual porta do computador pode ser usado para alcançar o H1, né?
Então, o H1 ele permanece na mesma subrede IP, e isso é feito para agilizar o processo em ocasiões superiores, né? Por quê? Porque o quadro de H1 ele lembrará a porta do computador, né? Então a conexão é feita de forma mais fácil, a partir dessa autoaprendizagem. E aí a questão da adaptação de taxa, né? A estação base do dispositivo, a estação base, o dispositivo móvel, muda a taxa de transmissão dinamicamente, né? Que é a técnica de modulação de camada física. Então ali a tua frequência, a tua taxa de transmissão, ela é regulada aos poucos, dinamicamente, enquanto o móvel se move, né? Então, conforme o dispositivo móvel se move, uma casa, né, ou uma empresa, por exemplo, a taxa de transmissão, ela é também alterada dinamicamente, né, para você otimizar, para que não é porque você foi para o quarto ou foi para a cozinha que tem que ter uma redução brusca, né, na taxa de transmissão, você tem um impacto na rede grande. Por isso que é dinamicamente, para independente das mudanças do local do dispositivo móvel, não ter um impacto tão grande assim. E aí o SNR diminui, o BER aumenta quando o nó se afasta da estação base, né? Então, quanto mais distante você está da estação base, maior o ruído, né? A razão entre a informação, o sinal e o ruído diminui, que é um grande problema. Por isso que é importante, conforme como é que eu posso dizer? Conforme você se distancia, você aumentar a taxa de transmissão, para que conseguir equilibrar o SNR. Quando o BER se torna muito alto, passa para a taxa de transmissão inferior, mas com BER mais baixo. E aí a questão do gerenciamento de energia. O nó para AP. Vou dormir até o próximo quadro de sinalização, né? Então a AP sabe não transmitir quadros para esse nó, o nó acorda antes do próximo quadro de sinalização, né? Então, de acordo com os quadros de sinalização, um nó ele dá um sinal, né, que vou dormir, entre aspas, de modo que o AP não precisa ficar transmitindo informações, quadros para ele. Não precisa gastar essa energia toda. Naquele momento de recessão, né, de intervalo. E aí o quadro de sinalização ele contém lista de estações móveis com quadro AP para móvel esperando para serem enviados. O nó ele permanecerá acordado se os quadros AP para forem enviados, caso contrário, dorme novamente até o próximo quadro de sinalização. Rede de área pessoal, né? As redes de área pessoal de uma rede tem normalmente menos de 10 metros de diâmetro, né? Então uma rede bem curta. E ela é substituta para cabos, né? Mouse, teclado, fones e assim vai. E a DIOC, né, não tem estrutura e ela tem a questão do mestre escravo, né? Uma rede de área pessoal é, por exemplo, você está roteando, né? Você está rodeando uma rede do seu dispositivo, por exemplo. Por isso que ela não é tão forte. E aí você tem uma relação de mestres e escravos, né? O escravo solicita permissão para enviar ao mestre e o mestre concede solicitações, né? Então, já que quem está roteando é o mestre, toda troca de informações passa pelo mestre, né? Ele tem que aceitar que isso aconteça, né? E o 802.15 é a evolução da especificação Bluetooth, né? Então, é um passo além do Bluetooth que já foi muito importante na área de rede de área pessoal. E além disso, a gente tem o IMAX, né, que como 8.12 celular, né, que é um modelo de estação base a partir de antenas, né, que tem a transmissão de ou para a estação base por hospedeiros com antena direcional, né, então, por exemplo, aqueles celulares que tinha aquela anteninha, né, que tinha ali 2005, ainda existia, né, meio dos anos 2000, estação base para hospedeiros com antena direcional. E aí acontece o transporte de estação base para estação base com antenas ponto a ponto. Então, da sua antena do seu dispositivo, né? Então, por exemplo, esse celular, é enviado para antenas e é feita a comunicação das estações bases, por exemplo, antenas, né? Entre si. E qual que é a grande questão? É que ele tem um alcance muito, muito maior, né? Tem intervalo de 6 milhas, por exemplo, né? Então, é uma cidade e uma lanchonete, né? Então, enquanto a rede de jato pessoal, você conseguir uma lanchonete pequena, né? Os positivos apenas um local bem pequeno alcançar, 6 milhas já é, que é 12 quilômetros, né, de diâmetro, muito maior. E aí a questão do quadro de transmissão, né, que é feito com um subquadro de downlink e o subquadro de upload link, né. E o padrão Emacs oferece um mecanismo para escalonamento, mas não um algoritmo de escalonamento. Então ele tem um mecanismo, mas não tem esse algoritmo, né, uma coisa faltando. Aí agora vai ser passado no próximo vídeo para o acesso celular à internet, né? Então esse vídeo a gente viu mais as características, né, da LAN sem fio,
o quanto que ele é mais difícil, né? Alguns protocolos que tentam gerir isso. E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade para o capítulo 6. Eu espero que tenha aprendido, nem que seja um pouquinho com esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.